setembro vai ser Semana Espírito da Rua do Sal. São as 3 casas. Vai ser 2 dias no Caminho da Luz, que é lá na Praia da Marambaia, na segunda, 25 e terça, 26. Depois no centro, na Laria de Jair, vai ser quarta e quinta, dia 27 e 28. E o encerramento vai ser aqui, dia 29 e 30, aqui, sexta e sábado, aqui na Rondinha, no Portal da Luz. Tá? É uma semana importante porque é a semana que a gente faz uma vibração para todo o município, para toda a cidade, todas as casas se juntam. Então é importante a participação e quem puder participar todas as noites, né, nas 6 noites, a gente vai estar. E daquela semana, né, vai estar quarta de noite, não vai ter palestra aqui, vai ser daí lá no horário de Jair na quarta-feira. Trabalho não tem, só tem a palestra. Isso, lá, isso. Nos dias não tem trabalho. Boa noite, então. Boa noite. Eu mando ao JP nossa abertura. E a permissão do diretor da casa, que viu que esvaziar a luz de sua equipe, para que ele faça a devida limpeza de qualquer energia negativa que se encontra. Pedimos a purificação da água, que é o remédio necessário que leva para nossas casas. E assim, em nome de Deus, do Cristo e da caridade, estamos iniciando as atividades de sábado à noite. Os irmãos de La Torre de Torres vai fazer a exposição, e os irmãos já para a leitura do Evangelho. Evangelho segundo o Espiritismo, codificado por Allan Kardec, é o capítulo 11, Amar o próximo como a si mesmo. E o título é O Egoísmo. Tá? É uma mensagem de Emmanuel, em 1861, em Paris. O egoísmo, essa chaga da humanidade, deve desaparecer da Terra, onde retarda o progresso moral. E é ao Espiritismo que estava reservada a tarefa de fazê-la subir na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem direcionar suas armas, suas forças, sua coragem. Digo coragem, pois é preciso mais coragem para vencer a si mesmo que para vencer os outros. Portanto, que cada um dedique seus cuidados em combatê-lo, em si mesmo, pois este monstro, devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é a fonte de todas as misérias da terra. É a negação da caridade e, por consequência, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Jesus vos deu o exemplo da caridade, Pôncio Pilatos do egoísmo. Pois quando justo vai percorrer as santas estações de seu martírio, Pilatos lava as mãos, dizendo: que me importa? Ele disse aos judeus: este homem é justo, por que queres crucificá-lo? E, no entanto, deixa que o conduzam ao suplício. É por esse antagonismo entre a caridade e o egoísmo e pela invasão dessa lepra do coração humano que o cristianismo ainda não conseguiu cumprir toda a sua missão. E a vós, novos os apóstolos da fé, que os espíritos superiores iluminam, a quem incumbe a tarefa e o dever de estipar esse mal, para dar ao cristianismo toda a sua força e desimpedir o caminho das sarças que lhe entravam à marcha. Expulsai o egoísmo da terra, para que ele possa gravitar na escala dos mundos, pois é tempo da humanidade revestir seu traje viril, e para isso é preciso primeiro expulsá-lo de vossos corações. Que assim seja. Boa noite a todos. Mais uma vez, me sinto honrado de estar aqui com vocês nessa casa para mais um estudo do nosso Evangelho. E eu continuo no capítulo 13, quinto item, o óvulo da viúva. Mas antes de iniciar, ouvindo o nosso Evangelho, o que nos causa conforto? O que nos causa o sentimento? Um conforto espiritual. É expelir a inveja, o egoísmo, o orgulho. E não é por acaso que o óvulo da viúva traz para nós um pouco de sentimento de amor ao próximo.
lá no capítulo 11. E antes de iniciar, mais uma vez, esse item, andava um senhor de rua, morador de rua, nas suas andanças do dia a dia, e resgatou da sarjeta um cachorrinho, machucado, infeliz, triste, com fome. E ali ele fez os curativos, deu de comer aquilo que ele não tinha, mas deu de comer quando tinha para o cachorrinho. Em seguida encontrou outro, também resgatou outro, dentro daquela situação que ele se encontrava. E nenhum dos dois ficou desamparado com ele. E ele seguiu a sua caminhada, quando vinha, quando saía, quando buscava, e quando ganhava o alimento, ele alimentava os cães também. Até que um senhor perguntou para ele: como pode, se tu não tem nem o que comer, anda com 2 cachorrinhos a tiracolo? Ele disse: mas não são 2 cachorrinhos, são 2 amigos que eu encontrei. Para a nossa reflexão, para assistir ao nosso trabalho de hoje. Jesus sentado ao gasofilácio. O que é gasofilácio? É um local dentro de um templo onde as pessoas depositavam as oferendas, levavam seus presentes, seus dinheirinhos para ajudar o próximo. E Jesus, ali observando as pessoas depositando, chamou a atenção dele os ricos, que davam muito no gasofilácio. Até que adentrou uma senhora, bem humilde, bem pobre, e depositou ali 2 moedas pequenas. Jesus, observando, chamou os seus discípulos: venham cá. E disse: de todos esses aqui presentes, a que deu mais de todos eles aqui foi essa senhora. Porque ela deu o que ela não tinha. Ela deu o máximo que ela tinha. Até de comer ela vai deixar, se não for ajudada e protegida. Essa senhora fez a maior doação aqui. E todos ficaram observando a situação de Jesus. E essa passagem está no Marcos 12, do 41 ao 44, que é o nosso evangelho, né? E Lucas, capítulo 21, do 1 ao 4. E esse sentimento da viúva, de onde surgiu, né? A gente pergunta como pode uma pessoa que não tem o que comer, não tem o que vestir, às vezes não tem um agasalho ou uma sandália para andar na rua. E como é que essa pessoa tem essa força de doar o mínimo, que para nós é o mínimo, mas para ela é o máximo, para a caridade? De onde vem esse sentimento? Do coração, a alma, do nascimento, do aprendizado, da sensibilidade desta senhora. Porque, na realidade, ela fez uma excelente caridade para o próximo, mas ela fez uma excelente caridade para ela também. Porque ser reconhecida por Jesus, nesse momento tão sublime, como é importante. Ela podia ter desencarnado ali na hora que ela iria para o céu, com certeza. De tanta bondade, de tanto amor ao próximo. E fortalece a leitura do capítulo 11. Vamos citar o exemplo para essa atitude de Jesus de dizer que a viúva deu mais que todos. Olha, preste bem atenção no que eu vou ler aqui agora. A sua compreensão das necessidades humanas
é a expressão de piedade, no seu sentido mais profundo. Comportamento de mãe devotada e solícita, sempre atenta às dificuldades e necessidades dos filhos. Também de um pai discreto, mas um pai trabalhador, infatigável para que tudo se encontre saudável e em ordem para a prole que tem aos seus cuidados. São dois sentimentos, a mãe e o pai. Vamos continuar. A piedade expressa as duas naturezas do ser, unindo-as, identificando-as, harmonizando-as em perfeita sincronia vibratória. Perfeita sincronia vibratória. O que quer dizer isso? Estão vibrando para o bem. Estão vibrando para ajudar o próximo. Estão vibrando para cumprir com as suas obrigações de pai e mãe. Um ser. Um ser, eu estou falando, um ser. Continuamos. Essa dualidade masculina, feminina, quando perfeitamente mesclada, apresenta o ser que supera as conotações das polaridades. Muito interessante, né? Como a gente tem que prestar atenção nessas entrelinhas, não é verdade? Porque ela nos diz coisas que às vezes a gente lê e não observa. Que a gente sente, mas não desperta. Que a gente produz e não sabe. Jesus conseguia esse desempenho por haver se autossuperado e transformado todos os seus anseios em empreendimentos de amor. Por quem? Pela humanidade, a fim de erguê-la a Deus, conforme Ele próprio o lograra. Sabe de quem é esse texto? Joana de Ângeles. Gente, é emocionante. Sabendo a trajetória dela, conhecendo o que ela faz com o Divaldo, observando o que ela escreve para nós, a mensagem que diz para nós, muitas vezes a gente ouve, a Joana é difícil de ler, com certeza, mas tu consegue ler com um dicionário do lado. Aquela palavrinha que a gente não consegue entender, vamos buscar o conhecimento. Aqui eu mudei várias palavrinhas, porque realmente o português dela é difícil. Mas eu também não posso digitar esse português dela para nós aqui, porque nós somos estudantes, estamos aprendendo, né? Então vamos analisar o que quer dizer isso, essa mensagem que ela trouxe, tão linda, tão importante, referente a Jesus. Olha a capacidade de Jesus no sentido de observar aquela mulher no momento que ela dá as duas moedas. Olha a mensagem que ele transmitiu para todos os discípulos, para nós hoje estudando essa matéria, o que ele quis dizer isso para nós? Cuidado. Observem. Se liguem. Vamos prestar atenção para o próximo. É verdade? Eu fiz uma pergunta. Por que muitas pessoas lamentam não poder fazer todo o bem que desejariam por falta de recursos suficientes e
vejo para eles uma riqueza. E dizem disso que é a fortuna fazer para o bom uso. E aí, o que nós achamos disso aí? A resposta é simples. Sem dúvida, a intenção é louvável. Talvez muito sincera para muitos. Mas será que totalmente é desinteressada por todos? Será que todos pensam da mesma maneira para dar a oportunidade de ter, de receber a fortuna e realmente ajudar o próximo? Quer conhecer o homem? Dê dinheiro a ele. Não é verdade? Não há aqueles que, desejando fazer o bem aos outros, ficariam felizes se começassem primeiro a fazer o bem, mas fazer o bem para si mesmos. Ganhar a fortuna, vou ajeitar o meu lado, depois eu vou pensar como vou ajudar e a quem eu vou ajudar, né? Continua. Claro que toda regra existe exceção. Existem pessoas que realmente têm necessidade de ajudar. E que se tivesse oportunidade, dariam ajuda com certeza. Nós somos sabedores disso. Mas essas mesmas pessoas podem exercer ajuda ao próximo de outra maneira. Se não tem recurso, se não tem fortuna, se não tem abundância, não é por acaso que hoje não tem fortuna, não tem sobras e não tem fartura. Não é verdade? E a gente sabe disso. Ontem eu posso ter sido um grande cidadão com muito dinheiro e não pensei em ninguém. Para me recompor, para me vir o espírito bom, eu pedi para ser miserável e pobre. Não é verdade? Então tudo tem um acaso. Tudo tem alguma coisa para a gente pensar e analisar. Não é verdade? Aí eu fiz a segunda pergunta. Podemos imaginar que, se permitirem mais prazeres, se proporcionarem um pouco mais de luxo para aqueles que acham falta, com a condição de darem o resto aos pobres, o que poderia ocorrer? Essa situação especial, oculta, disfarçada, que encontrariam no fundo de seus corações, se eu interrogasse, anularia o mérito da intenção? Visto que a verdadeira caridade faz o homem pensar primeiro em quem? Nos outros, e não em si mesmo. Para depois pensar em si, não é verdade? Fiz a terceira questão. Como poderia agir um homem realmente interessado em ajudar o próximo, sem que seja proporcionado a ele luxo e dinheiro? Como é que poderia, né? Aí Jesus já disse uma vez, que a gente já ouviu também nos nossos estudos, que a caridade é sublime, não é verdade? E nesse caso, seria procurar ele em seu próprio trabalho, pelo emprego de suas forças, de sua inteligência, de seu talento, recursos que faltam para realizar as suas intenções generosas. Então não precisa ter desculpa de não ter dinheiro, de não ter condições financeiras de sobra. Usa a cabeça, seja inteligente. As pessoas às vezes não precisam de comida, não precisam de roupa, precisam que sejam escutadas, precisam de um abraço, precisam de um beijo, não é verdade? Um beijo carinhoso. Eu fiz a quarta questão. Esse sacrifício ocorre
que nós achamos dentro do nosso trabalho de vivência, da nossa sociedade? Infelizmente, a maior parte das pessoas sonham com meios fáceis de enriquecer rapidamente sem trabalho, correndo atrás de ilusões e às vezes até com descobertas de tesouros desconhecidos ou recebimentos de heranças de familiares. Eu não vou trabalhar porque eu vou ganhar herança, vou procurar um tesouro e vou achar, não é verdade? Daí ele morre no tédio, sem saber o que ele veio fazer aqui. A quinta questão. O que dizer daqueles que esperam encontrar auxiliares entre os espíritos para ajudá-los na riqueza? Olha, essa também é fácil de responder. Nós estudamos a doutrina e sabemos, né? Certamente não conhece o objetivo do Espiritismo, muito menos a missão dos espíritos, a quem Deus permite comunicar-se com os homens. Decorre isso a serem punidos pela decepção. E tem no livro dos médiuns, a questão 294, 295, que auxilia nessa questão aqui. Vocês procurem, vocês vão achar. É muito interessante. Só para não alongar muito, não forçar muito o horário. Aqueles, estou falando daqueles que querem ajudar, aqueles que têm a intenção, que ajudaram realmente, que ajudam o próximo, mesmo que não tenham situações financeiras, não tenham lucros, não tenham nada, deve se consolar e seguir o exemplo da viúva. Se limitem a fazer o que podem, pois aquele que deseja ajudar o próximo terá várias oportunidades aqui. Não esqueçam, às vezes, um abraço já é sustentável para aquele que busca. Aí, bacana, né? Capítulo 13, item 5, óvulo da viúva. Eu achei que eu tinha terminado esse estudo, mas eu gosto de ler o livro dos Espíritos também. A questão, essa que eu vou ler, está no livro 3, no capítulo 5, Lei de Conservação, terceiro, gozo dos bens da terra. Olha a pergunta. Questão 712. Com que fim Deus fez atrativos os gozos do bem material? Para instigar o homem ao cumprimento da sua missão e também para provar na tentação. Interessante, né? É muito bom. Eu vibro junto, porque a gente sabe como é a vida da gente, né? 712, questão 712, água. E qual é o objetivo da tentação? Desenvolver a razão que deve preservá-lo desta tentação. Olha, eu fiquei assim bem encantado com essa questão aqui. Também no livro dos Espíritos, o item 4, aquele é o terceiro, esse é o item 4, dentro daquele mesmo capítulo, necessário e supérfluo. Questão 715. Como pode o homem conhecer o limite do necessário? O sensato conhece por intuição, e muitos o conhecem à custa de suas próprias experiências. Verdade, né? Gente, é uma coisa assim, ó, a gente fala toda a vida. Pegou o Evangelho, fala em caridade, amor, tirar o orgulho, tirar a inveja, e a gente se repete várias vezes, não é verdade? Mas por que será que a gente faz isso?
Porque a gente não aprendeu ainda. A realidade é essa. A gente ouve, concorda, aí vai para a rua e faz tudo ao contrário. Né? Às vezes tem a oportunidade de usar aquilo que estudou, aquilo que ouviu na palestra, e não faz. Tem que repetir de novo, vamos ler de novo 712, 715, não é verdade? E para concluir, eu também gosto do Consolador, né? Emmanuel traz muita mensagem boa para nós. A questão 347, eu achei muito interessante para esse texto. A pergunta é, 347, a Terra é a escola de fraternidade ou a penitenciária da regeneração? Olha a resposta. A Terra deve ser considerada escola da fraternidade para o aperfeiçoamento e regeneração dos espíritos encarnados, nós que estamos aqui. As almas que aí se encontram em tarefas purificadoras, muitas vezes observam o resgate de dívidas complicadas e penosas. Daí o motivo de a maioria encontrar sabor amargo nos trabalhos do mundo, que se afigura rude penitenciária, cheia de gemidos e aflições. A verdade incontestável é que os aspectos divinos da natureza serão sempre magníficos e luminosos. Porém, cada espírito os verá pelo prisma do seu coração. Então, tem oportunidade de conhecer e tem o livre-arbítrio para escolher. Não é verdade? Mas, na dor, como na alegria, no trabalho feliz, como na experiência escabrosa, todas as criaturas deverão considerar a reencarnação em um processo de sublime aprendizado, concedido por Deus aos seus filhos, no caminho do progresso e da redenção. Bonito, né? Muito obrigado pela atenção. Espero ter ajudado nesse estudo de hoje, que é a nossa capítulo 13, quinto item, o óvulo da viúva. Muito obrigado. Vamos para a irradiação para os lados, esse conceito de pensamento positivo para o irmão que está precisando de ajuda no lugar que estiver. Nós vamos fazer a prece para Nossa Mãe Santíssima. Estendei-vos a mão, um doce cura, Mãe querida dos fracos pecadores, aos corações dos pobres sofredores, mergulhados no pranto da amargura. Derramai vossa luz toda esplendorosa, na imensidade da radiosa altura, daria ditosa da aventura, sobre a sombra das cáspes das dores. Ó Mãe excelsa, Mãe dos anjos celestes, mais amor desse amor que já destes, queremos nós em cada novo dia. Vós que mudais em flores os espinhos, transformai todas as trevas dos caminhos em clarões refulgentes de paz e